Oi, Alan. Amanda, tudo bem? Para retomar a pergunta que o ponto que o Dr. Paulo Porto tinha colocado, né? Eu estou com uma reportagem aqui que mostra que os Estados Unidos têm recorde de internações por coronavírus pelo 7º dia seguido. As situações mais críticas são no meio oeste americano e no norte, e as hospitalizações mais do que dobraram desde setembro. A gente viu que os casos têm subido muito, as mortes também. Nos dias 10, 11, 12 de novembro foram mais de 1.000 mortes. Eu estou com um gráfico aqui. Ontem foram 166 mil casos, 796 mortes. Inclusive, alguns estados republicanos, governados por republicanos, decretaram novas medidas. Por exemplo, Ohio, Utah e Dakota do Norte, os 3 com governadores republicanos, tornaram obrigatório o uso de máscara, e o governador de Ohio, inclusive, ameaçou fechar bares e academias. Ontem eu até assisti a coletiva do Joe Biden, o presidente eleito dos Estados Unidos. Ele não falou nada sobre lockdown. Ele está sendo assessorado ali por uma equipe, já montou uma equipe para combater a Covid, mas não falou nada sobre a implementação de lockdown, nem, enfim, uma restrição mais rígida, nada disso, de locomoção. Agora eu te pergunto, Alan, você não acha que, por outro lado, falta uma liderança do presidente Donald Trump com medidas mais rígidas, mesmo que não seja lockdown, mas, por exemplo, use a máscara, o distanciamento social é importante. Nesse sentido, não falta uma liderança política clara para os Estados Unidos combaterem melhor a pandemia? Olha, Amanda, eu não sou médico e também não sou cientista, eu só sou jornalista. A minha opinião com relação à questão de uso de máscara, ela só pode decorrer de pessoas que possam estar estudando sobre isso, e o que nós temos do uso de máscara, desde que ela veio como um meio para prevenir algumas doenças na humanidade, a gente percebe muito bem que tipo de máscara nós temos que usar, é uma pergunta, né? Se a máscara que está sendo utilizada é realmente a máscara que é própria para aquele problema. Se o uso de máscara realmente vai resolver esse problema, basta ver os laboratórios. Nós temos um médico na mesa, eu não sou, a gente pode perguntar para ele quais tipos de máscaras é que são utilizadas. E aí, depois de responder essas perguntas, eu acho que eu poderia opinar sobre o que o presidente dos Estados Unidos deve fazer ou não. Eu, sinceramente, eu me coloco no meu lugar como jornalista que não me vejo numa posição onde eu possa dizer para o presidente X ou Y que postura ele deve tomar, sobretudo no assunto que eu não domino, que é a questão da saúde humana, né? Agora, o que eu posso questionar é: será que nós realmente precisamos de lideranças políticas para poder cuidarmos de nós mesmos? Bom, passamos então à questão do Dr. Paulo Portos, máscaras, afinal de contas. Bom, a gente lembra que a OMS no início dizia não usem, depois passou a dizer usem, mas ela fez isso, ela foi e voltou várias vezes também, né? Então, quanto à máscara, por exemplo? Olha, Lacombe, Alan, né? Eu acho que a questão da máscara a gente tem que analisar em conjunto com o nível educacional da população, né? De educação sanitária mesmo. Então, nós temos, por exemplo, a Suécia, que nem os idosos estão usando máscara mais. E as taxas de contágio continuam controladas. Agora, é viável fazer isso, por exemplo, aqui no Brasil? Não é viável. Porque o indivíduo ele vai pegar uma aglomeração, como por exemplo um transporte público às 6 horas da tarde, mesmo que ele tenha a melhor educação do mundo, vai ser impossível ele tossir isso, não aspergir um pouco de gotículas de aerossol no indivíduo que está do lado, à frente, atrás. Então, este tipo de análise de contexto precisa ser feito. Então, nos Estados Unidos, o transporte é mais individual, o indivíduo naquele estado ele usa mais o carro, o transporte público é menos usado, as pessoas têm um nível sanitário de uma educação maior, mais elevado, ok. O indivíduo está sempre em espaço aberto, onde é muito mais raro você ter casos documentados de transmissão. Então, talvez a gente possa discutir a não obrigatoriedade da máscara. Mas num espaço fechado, como comércio, no espaço confinado, trabalho... eu acredito que, no momento, a prudência seja de realmente manter o uso de máscara. Karina, qual é a adesão à máscara na Itália, na Europa? Todo mundo de máscara. Todo mundo de... E mesmo ao ar livre? Inclusive, o governo tentou fazer um decreto, né, obrigando que uma pessoa que não faça parte do teu núcleo familiar ou a tua funcionária, enfim, que vá até a tua casa, trabalhe com máscara. Então, a Itália está passando por um momento que a gente está vivendo bem complicado politicamente, hein? A gente está tendo várias regras e várias imposições
que são um tanto pouco duvidosas na questão até mesmo da nossa liberdade individual. Para você ter uma ideia, um senhorzinho, porque você sabe que agora nós não podemos sair de casa se nós não temos um autocertificado, se chama assim, que você tem que dizer aonde você vai. Se você tiver um motivo, você pode sair de casa. Se você não tiver um motivo, você não pode sair de casa. Pensa que um senhorzinho, ele desceu com o seu jornal de manhã para ler no banco, em frente, embaixo da sua casa, sem ninguém, passou um vigile e multou ele a 400 euros, esse senhor. Um casal de jovens que se beijavam em praça, que não podiam estar ali naquele local, foram multados. Então, a gente está tendo uma série de eventos preocupantes, que um tanto quanto exagerados e sem nenhuma base científica. Tivemos em Araraquara também aquela senhora que foi presa, né, pela guarda municipal. E não foi o único caso. Não, foram vários casos. Eu acho que a gente podia aproveitar aqui a experiência de ter o Alan nos Estados Unidos e também a Karina aqui, que ela mora na Itália, está aqui conosco no estúdio, mas mora na Itália, ou seja, um olhar, né, nos Estados Unidos da América, né, assim, gigante, e também um olhar europeu sobre as consequências econômicas do lockdown político, do lockdown politizado. A gente sabe que se a eleição americana, por exemplo, tivesse ocorrido em janeiro, Donald Trump teria vencido. Ainda há uma espera sobre o resultado oficial, evidentemente, mas teria vencido com larga margem. E os Estados Unidos, por conta de algumas medidas restritivas, sofre hoje com desemprego, com perdas econômicas, e a Europa, creio que não é diferente, não esteja acontecendo de forma diferente. Queria então repassar uma pergunta para o Alan, e depois acho que a Karina pode até comentar sobre as consequências econômicas de um lockdown político para a história, né? Sim, olha, a taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos em janeiro, eu já estava aqui em janeiro, eu cheguei aqui em agosto, mas em janeiro eu estive aqui para o CPEC, né, o evento do CPEC, vim cobri-lo, e naquela época a taxa de desemprego aqui estava de 3%, né, então pleno emprego é taxa de desemprego de 6%, ela estava com 3%, ou seja, você pode colocar aí pessoas idosas ou deficientes quase como a totalidade dessa taxa. Óbvio que quando veio, né, a sequência de lockdowns e de restrições, de movimentação, etc., você teve uma quebra enorme, né? O sistema imobiliário hoje americano está em crise profunda, né? Você não tem mais pessoas com dinheiro para pagar os aluguéis, pessoas que possam cumprir com os seus contratos de aluguel, pagamento de financiamento de casa, carros, etc. E como isso é sempre reportado ao banco, essas pessoas estão perdendo as suas propriedades, né? Ou seja, perdendo o seu carro, perdendo a sua casa, e não estão podendo recuperar-se devido a essa postura de quebra de mercado sob, né, o argumento de que estão cuidando da saúde.